Me despedir de Patrícia Sonsim, mas está faltando o espaço, está faltando alguém nesse espaço, por isso, Luiz Rabi já chega numa distância que temos que tomar, não é mesmo? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Dani. A gente vai mantendo sempre esse rodízio de apresentadores, mantendo também todas as medidas de higiene que são necessárias entre todas as pessoas para manter esse estúdio aqui com toda a segurança possível. Dani, entrando aqui na emissora, eu já encontrei o Rodrigo Nicásio, que é responsável pelo Consamu aqui, que coordena esse serviço, e ele está ao vivo já com o nosso repórter Carlos Turmina para falar de uma reunião, não é, Carlos, em relação aos hospitais. O que foi definido nessa reunião? O que foi anunciado, Carlos? É isso, Rabi. Olá para vocês, para a Dani, ainda não falei com vocês hoje. Justamente eu vou repassar essa pergunta então para o Rodrigo Nicásio, que é médico do Consamu, que faz parte da regulação também aqui da região, justamente porque essa reunião tratou da destinação dos pacientes, do diálogo entre as diferentes unidades hospitalares diante desse cenário de pandemia, né? Ele está aqui comigo. Doutora, bom dia. Explica para a gente basicamente que tipo de decisão que houve, por que foi importante fazer essa reunião. Bom, essa reunião ela foi convocada durante o final de semana pelo diretor da regional, o senhor João Gabriel, envolvendo as centrais de regulação e os prestadores hospitalares, também a equipe das UPAs, do município, para que a gente tivesse uma uniformidade de comunicação, entendimento do que é o papel de cada central de regulação no momento, bem como para onde é que a gente vai regular que tipo de paciente dentro da rede de urgência como um todo, inclusive em algumas situações envolvendo hospitais privados. Por que esse tipo de diálogo é importante? É uniformizar a comunicação, a gente está na mesma sala, com todos os cuidados, né? Estava todo mundo, inclusive, bem separado, um número reduzido de pessoas, com uma grande preocupação também em relação aos equipamentos de proteção individual que a gente tem disponível para as equipes, procurando com as equipes das comissões internas de infecção hospitalar uniformizar um padrão para toda a nossa cidade. Obviamente, temos como norteador a nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que a gente continue dentro desse trabalho que foi desenvolvido pela regional e pelos municípios, falando a mesma língua, né? Nós estamos diante de uma situação inédita, nenhum de nós nunca tinha vivido uma pandemia, o sistema de urgência ele vive sempre num sufoco muito grande e uniformizar condutas, uniformizar processos de comunicação e entendimento é fundamental nesse momento. Era nesse contexto do sistema de saúde que eu ia fazer a minha próxima pergunta, doutor. O que há de objetivo em relação ao sistema é evitar a superlotação, já que, considerando que muitas pessoas, caso fiquem infectadas, o número de pessoas internadas e precisando de leitos pode ser grande, né? Qual é o panorama atual aqui em Cascavel e na região? Como é que estamos, até onde sabemos, de leitos e respiradores? Bom, esse é um ponto crítico, né? A gente também discutiu isso hoje, sobre a estrutura que está sendo montada com equipamentos disponibilizados pelo governo do estado lá no hospital universitário. A expectativa é que equipamentos comecem a chegar entre terça e quarta-feira na cidade. O hospital já tem as camas, vai vir respirador e outros equipamentos de manutenção à vida e a gente vai montar uma estrutura com todo o apoio dos municípios e do governo do estado, pensando usar tudo. Obviamente a gente tem que estar preparado para uma situação de um número que a gente não tem certeza do que vai acontecer. Estamos nos mobilizando também em termos de equipamento de proteção para atender a todos, mas é preciso que quem nos assiste no momento entenda de uma forma muito clara que a gente está se preparando para não a usar, inclusive. É preciso que as pessoas façam uma adesão maciça e responsável ao isolamento social que a gente implementou. A gente está satisfeito hoje em ver ruas vazias, comércio fechado, as pessoas em casa e é isso que precisa acontecer. Nós já temos um caso confirmado na nossa cidade, a gente não sabe ainda se teremos outros, tem vários casos em processo de testagem e aguardando resultados, mas a gente faz um grande apelo para que as pessoas cuidem das pessoas que têm doenças crônicas, os idosos, hipertensos, diabéticos, protejam as crianças e cuidem das crianças para não contaminar esses pacientes idosos, muitas vezes é um tio, é um avô ou até mesmo o próprio pai. E a gente está junto aí com toda a população e nisso a imprensa é fundamental em levar boa informação ao cidadão, educação e cuidado de contato. Ok, Rodrigo, já agradeço a sua participação. Pergunto para o pessoal do estúdio, Rabi, Dani, alguma pergunta?
Carlos, agora há pouco, né, antes de o Rodrigo Nicásio entrar contigo no ar, eu estava conversando com ele e a gente estava falando dessas medidas de isolamento que estão sendo adotadas aqui em Cascavel e em todo o mundo. E ele estava falando para mim que com esse isolamento domiciliar, ele acredita que aquela curva de contaminação baixe para menos da metade, se a gente seguir a risca, que é o que ele acabou de falar. Porém, eu queria que você questionasse o Rodrigo que orientação que ele faz caso essa curva baixe para as pessoas não pensarem que está tudo resolvido, não acabarem relaxando diante de um achatamento da curva. Ok, Rabi, a pergunta que vem do estúdio, Rodrigo, é em relação a caso haja esse achatamento da curva, né, que é o objetivo que todas as autoridades de saúde têm no momento. É provável ou seria possível que a população tivesse a ideia de que já estaria tudo bem? Como é que deve ser trabalhada a conscientização nesse sentido? A população precisa aguardar o posicionamento e as autorizações dos órgãos oficiais. No caso da cidade de Cascavel, o secretário municipal de saúde e o prefeito da cidade. Eles estão reunidos, a gente faz parte de uma comissão de operação de emergência, onde tudo é debatido, a gente procura substanciar o prefeito para tomar as melhores decisões e se houver alguma necessidade ou indicação de mudança de alguma modalidade ou intensidade das restrições, isso deve ser feito pelo governo do município, pelo governo do estado, pelo governo federal. Até comunicação diferente, é preciso que as pessoas entendam que o isolamento deve ser radical. Não é para sair para nada que não for absolutamente essencial. Como ir numa padaria, ir no mercado, ir numa farmácia. Nada além disso nesse momento. Explicado, Rabi. Dani? Ok. Por hora é isso. Eu vou aproveitar, Dani, só assim, porque eu estava pensando, enquanto o Rodrigo está falando, ele que representa o Consamu, né? Claro que nesse momento, né, Carlos, a gente está aproveitando aqui para falar do coronavírus, que é o que vai acabar dominando todos os nossos leitos de hospitais, a maioria deles, pelo menos, nos próximos meses ou, quem sabe, semanas, se a gente fizer a nossa parte. Mas outras questões de saúde vão continuar acontecendo, porque a gente está entrando agora num período de transmissão do vírus da gripe e de outras questões como acidentes e várias outras, que o Consamu também tem responsabilidade. Então eu queria, Carlos, que você repassasse aí para o Rodrigo essa pergunta. Qual que é a recomendação para as pessoas em relação a outros problemas de saúde? É preciso se cuidar em relação a tudo agora, Carlos? Doutora, a pergunta que vem do Rabi é em relação aos outros tipos de atendimento que possam ser possíveis, né, envolvendo, por exemplo, que a gente sabe que acaba superlotando o sistema, acidentes de trânsito, qualquer outro tipo de acidente que acabe gerando a superlotação do sistema. É necessário que a população passe a tomar mais cuidado para evitar de se ver numa situação em que seja necessário ir para o hospital? Além dos cuidados de isolamento, as outras medidas preventivas que a gente tanto recomenda e tanto insiste no nosso dia a dia, elas devem ser mais do que nunca praticadas. Nós tivemos pouquíssima demanda de acidentes de trânsito durante o final de semana. A nossa demanda de pacientes ortopédicos, por exemplo, despencou nas UPAs e na região. Isso é bom, porque dá mais fôlego ao hospital universitário, até mesmo mobilizar espaços para atender eventuais casos Covid. Os hipertensos, os diabéticos, as grávidas devem continuar tomando seus cuidados de praxe. E é fundamental, aproveitando a oportunidade, a gente fazer um alerta à população sobre o uso racional do telefone 192. Hoje de manhã a gente teve uma grande dificuldade, um grande congestionamento nas linhas, muita gente com sintoma gripal muito simples, gripes absolutamente sem nenhuma correlação com o que está acontecendo, demandando o médico regulador do sistema de urgência. O município de Cascavel muito bem se organizou, com 2 centrais telefônicas, distribuição de atendimento nas unidades básicas de saúde por um mapa que foi distribuído. E a gente pede à população calma. Sintomas leves podem e devem ser cuidados em casa. Busquem os telefones do município em busca de orientação, evitando uma sobrecarga sobre o número 192. Muitíssimo obrigado pelas informações, doutor. Muito obrigado, Carlos, e também ao doutor Rodrigo Nicásio. Dani. Entrevista